Muito bom dia, pessoal! Começamos o nosso panorama desta manhã falando aí sobre os mercados internacionais. Temos Europa mista no dia de hoje, Europa, o Euro Stoxx ali subindo 0,11%, bem misto mesmo, né? Não tem muito o que falar aqui da Europa no dia de hoje. Para a parte de Ásia e Pacífico, com os dados ruins que a gente teve de China ali, acabou desencadeando algumas respostas mais negativas, né? A gente vê Hang Seng caindo 2,27%, temos Xangai caindo 0,21%. Um importante parceiro comercial também da China é a Austrália. Assim como nós, eles exportam muitas commodities lá para a China, sendo as principais delas o minério, assim como a gente. Eles exportam também bastante carne para lá e carvão mineral, né? Então, com uma possível desaceleração da China, acaba sofrendo aí esses países que têm uma forte relação comercial com a China. Alguns fundos também fizeram algumas atualizações nas suas projeções, trazendo aí a expectativa de crescimento menor para a China. Então, a possibilidade deles baterem lá o crescimento de 5%, 6% do PIB já está ficando em xeque, porque não se vê aí realmente ganhando tração, né, a economia deles. Eles têm crédito, linhas de crédito preparadas, mas aparentemente o crédito não está chegando para quem precisa. Os bancos aí estão fornecendo créditos basicamente para quem tem uma linha de crédito muito forte, para quem tem garantias muito boas, e esse povo não está consumindo crédito. Então, há crédito, mas o crédito não está chegando para quem precisa e a economia acaba pecando um pouco. A gente vê aí Japão subindo 0,84% no dia de hoje. Muito disso vem por alguns dados do Japão, turismo se tornando mais forte lá, isso acaba aí trazendo um ânimo para a economia japonesa. Temos também no dia de hoje Coreia subindo 0,58% e Taiwan, por conta dos microchips aí, subindo 1,6%. Na parte de Estados Unidos, temos para o dia de hoje tanto o Nasdaq quanto o S&P subindo em média aí 0,3%. Lembrando que esses mercados eles estão lateralizados, faz bastante tempo que eles ficam operando num rangezinho, bate no topo, cai, no fundo, sobe, enfim, fica nesse caixote. E mercado aguardando o que exatamente, né? Tá difícil de saber, mas eu acredito que muito tem a ver realmente com a questão de taxa de juros nos Estados Unidos. A gente teve muitos pronunciamentos dos membros do Fed nessa semana e basicamente há um consenso entre todos eles de que a chance de corte na taxa de juros é praticamente zero. Isso aí é meio simples de entender, né? Eles nem terminaram de aumentar ainda. Como é que se fala em corte, né? A gente já está praticamente na metade do ano. Mas eles também falaram que há um consenso, né, de que pode sim ser feita uma pausa aí na próxima reunião e a taxa de juros estabilizar, né? Então, se manter nesse patamar aí provavelmente até o final do ano. Vamos ver aí se realmente vai ser assim, né? As apostas ainda continuam para um aumento mais favoráveis para um aumento de 0,25% na próxima reunião. No dia de hoje, temos $1 contra os países emergentes mais forte e também temos $1 contra as principais moedas do mundo seguindo o mesmo caminho, mais forte, subindo 0,35% no momento. Mais para perto da madrugada aí já esteve mais forte também, subindo mais de 0,4%. E mostra hoje um dia aí de recuperação para a moeda americana contra todas as demais. A gente tem hoje um petróleo subindo 0,27%. O petróleo deu uma estabilizada, né? Vocês podem perceber que chegou ali naquela região de $70, que a gente vem chamando a atenção faz um bom tempo já. E aparentemente ali cria-se um piso, né? Então o petróleo aí cotado a $71 o barril. O dia de hoje também é marcado por um minério de ferro fazendo uma recuperação bem interessante, subindo 2,96% no momento. Uma alta aí bem significativa, né? Isso pode alegrar bastante aí os investidores quanto à Vale do Rio Doce aqui no Brasil, né? Na nossa bolsa. E, consequentemente, a gente pode ver aí uma repercussão positiva para a nossa bolsa, apesar de que
a expectativa principal seria para a abertura pelo menos um dólar mais forte e uma bolsa mais fraca. Porém, esse dado aqui pode ajudar a diminuir a intensidade de uma possível queda aí na nossa bolsa. Vale lembrar que a nossa bolsa ela veio de 8 pregões seguidos, coisas que aconteceu apenas 3 vezes aí na história. E ontem, que seria o 9º dia, chegou a trabalhar no positivo, com 1% aí mais ou menos de ganho, e acabou fechando com 1% de queda, né? Então variou aí cerca de 2%, mais ou menos, praticamente 3 mil pontos entre os extremos, né? E é interessante a gente falar também das agrícolas, que ontem tiveram um tombo gigantesco em Chicago, especialmente aí o complexo da soja, né? A gente viu uma soja para os contratos mais curtos, todos os contratos caindo, né? Mas os mais curtos chegaram a cair 40 cents por bushel. É uma quantidade muito expressiva, muito grande mesmo. Essas movimentações, elas não acontecem com frequência e chamam bastante atenção. Ontem a gente viu, então, essas commodities caindo no cenário global, a princípio por conta de um caso de gripe aviária que foi identificado em humanos lá na Europa. Se eu não me engano, foram 2 pessoas que atestaram positivo aí para essa contaminação. E lembrando que ontem eu ainda chamei atenção para a questão aqui no Brasil, né, que foi identificada 2 aves silvestres aí com a influenza, né? A princípio foi só em aves silvestres, lá no extremo do Brasil, né, no Nordeste, mais para o litoral. Então, difícil. O Brasil é muito grande, né? Proporções continentais, mas enfim, a gente pode ver realmente ainda uma migração aí desses pássaros trazendo isso aqui mais para o sul. E hoje a gente vê uma continuação do movimento de queda das commodities. Então a gente tem aí um trigo caindo 0,93%, um milho já cai mais de 1,5%, e o complexo da soja, que ontem sofreu bastante, né? Hoje continua a queda, mas uma queda um pouco mais tímida, né? Mas ainda assim com uma média de 0,5%. E também vemos o café caindo nessa mesma intensidade. Para o dia de hoje, em agenda, a gente tem apenas os dados aí de construção nos Estados Unidos, para a gente saber como é que está indo, né? Se realmente tiver menos pedidos de construção de casa, a gente pode inferir que a economia lá está dando uma desacelerada. Porém, se a gente tiver um número mais alto, entende-se que a economia continua forte, porque ninguém constrói casa se não tiver uma pretensão ali, né, de lucrar com isso, fazendo a venda dela, né? Claro, a gente tem os casos pessoais, né, onde você compra para realmente adquirir aquele sonho, né, contemplar aquele sonho da casa própria, mas num sentido amplo, realmente constrói-se casas para obter um lucro com isso através da sua venda, né? E esses seriam os dados mais interessantes, então, na parte da manhã nos Estados Unidos. Grande abraço!